Fala galera, qual é tempo de Santa Cruz no ar e hoje foi definido pela CBF o dia, a data do jogo e o horário do confronto entre Santa Cruz e Altos, válido pelo segundo mata-mata da Série D. Decisão polêmica em que o Santa Cruz diz que vai tentar recorrer ao longo do dia de hoje. Mas antes da gente entrar nessa pauta, na questão da preparação e no adversário do Santa Cruz, eu queria dizer a vocês, se esse vídeo chegou até você, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa o teu like, é muito importante para o YouTube entender o algoritmo e entregar o vídeo a mais pessoas. Compartilha no grupo de Santa Cruzense a qual você faz parte, em qualquer segmento social, e comenta. Os comentários de vocês são muito pertinentes. Sempre que eu posso, eu estou lendo todos os comentários e respondendo. Bom, torcedor, se você quiser ser um colaborador nosso, está aqui embaixo o nosso Pix. Você pode fazer um Pix para nós, nos ajudando nesse projeto. Estamos iniciando, mas estamos crescendo. Estamos pensando em várias coisas e facilitar a chegada de notícias relativas ao Santa Cruz até você, torcedor. Então, se você quiser ser um colaborador nosso Pix, ou então você pode se tornar membro aqui embaixo, perto do inscreva-se no canal, tem lá, seja membro, você escolhe o plano que cabe no seu bolso. O nosso vídeo tem um oferecimento da Realiza Reformas e Construções. Se você tiver com algum problema em casa, chuveiro quebrou, problema de instalação elétrica, vazamento, filtração, quer fazer alguma reforma, Realiza Reformas e Construções. Atendemos em toda a região metropolitana do Recife. Nosso telefone é 819-9977-0818, 819-9977-0818. Fala com o Inique ou com Felipe, e eles vão te atender da melhor forma possível. Nosso arroba no Instagram, @realiza com 2 L's, 6 construções sem um acento. Fala conosco e resolve o teu problema. Bom, gente, o jogo foi definido. A CBF marcou o jogo do Santa Cruz para segunda-feira, às 20h30. E no seio da galera do Santa Cruz, existe um mix de revolta e de incompreensão. Mas vamos aos fatos. Haveria algumas possibilidades. A primeira, sexta-feira à noite. Primeiro, muito recente, acho muito em cima, até pela logística para o Alto chegar aqui. Veja, o Alto pertence ao Piauí, região nordeste do Brasil, mas a malha aeroviária do brasileira é bem complicada. E a CBF, ela disponibiliza passagens em uma companhia específica. Então, talvez para o Alto seria muito ruim, estaria muito em cima para encontrar um voo, né, com várias escalas para se chegar a Recife, por incrível que pareça, devido à dimensão continental que tem o Brasil. Então, poderia ser na sexta-feira à noite, não me agradava o horário. Poderia ser no domingo pela manhã, acho que seria um horário muito prejudicial ao Santa. Ou poderia ser na segunda à noite. E aí foi decidido segunda à noite. Por que foi decidido segunda à noite? Porque se convencionou dentro do estado de Pernambuco que 2 times grandes não podem jogar no mesmo dia na capital. O Sport tem um jogo marcado na Série A, já com uma grade estabelecida, contra o São Paulo no sábado. O Náutico tem um jogo na Série C, nos aflitos, às 19 horas do domingo. Então ficaria
entre aspas, por essa determinação, ficaria impossibilitado do Santa Cruz jogar no domingo em Recife. Porém, dá para a gente fazer alguns questionamentos. Primeiro, ao longo do tempo, o Estado foi se mostrando ineficiente em vários segmentos da sociedade, quer seja na educação, quer seja na saúde, quer seja na assistência e na questão da segurança pública. Então, houve uma escalada da violência e a solução que se encontrou foi que clubes da capital não poderiam jogar na cidade no mesmo dia, porque a SDS disse ser insuficiente ou incapaz, ou insuficiente mesmo, ter um efetivo insuficiente, não é nem incapaz, não, ter um efetivo insuficiente, de dar assistência a esses dois jogos. Isso é uma questão que a gente precisa debater profundamente, porque eu não entendo o porquê a polícia do Estado precisa dar segurança a um evento que é privado. Eu acho que os clubes deveriam arcar com segurança privada e a polícia ser uma parte nesse processo para a segurança das vias ao entorno do estádio. Esse ano houve um clássico entre Santa Cruz e Sport. Clássico esse que, nos momentos que antecederam ao clássico, houve uma batalha campal em Recife, com cenas lamentáveis. E a partir dessas cenas foram tão chocantes que a própria imprensa, a torcida, pressionaram o governo ao ponto do governo fazer uma portaria junto com a SDS, proibindo primeiro Santa Cruz e Sport da torcida frequentar jogos, teve uma punição, e depois os clássicos passaram a ser de torcida única, o que já demonstra um atestado de falência do Estado, ou seja, eu não sou capaz de dar segurança a um jogo que tem duas torcidas. Então, grosso modo é isso. Porém, no final do campeonato, já houve essa flexibilidade de presença de público nos clássicos, né? Pois bem, mas a questão do jogo de dois times da capital no mesmo dia ainda não foi flexibilizado. O que eu queria chamar a atenção e que eu não compreendo é o seguinte: o jogo do Santa Cruz é na Arena Pernambuco. São 20 quilômetros de distância dos aflitos. O jogo marcado para as 17 horas. Ora, o jogo do Náutico nos aflitos às 19 horas. Para a torcida do Santa Cruz chegar na Arena Pernambuco às 17 horas, ela precisa sair antes. E o escoamento da arena, todos nós sabemos que é precário. Então, quando a torcida do Santa Cruz sair do estádio, a torcida do Náutico já está no estádio. Então, não há perigo de confronto entre torcidas. Até porque, quando uma for ir ao estádio, a outra nem saiu de casa ainda, porque está muito cedo. E quando a outra estiver retornando, é na hora que a torcida do Náutico está no estádio vendo o jogo. O jogo do Náutico deve acabar lá para as 9 horas. Então, eu não compreendo o porquê essa impossibilidade, uma vez que a arena é afastada do centro do Recife. Então, eu acho de uma falta de bom senso. Eu acho que a diretoria de Santa Cruz deve sentar com a governadora e deve convencê-la de que há sim como fazer esse jogo, uma vez que o jogo do Santa Cruz é em horário diferente, muito longe da praça esportiva do Náutico. Então, eu acho que falta mais diálogo. Não aceitando isso, e o jogo a permanecer
na Arena Pernambuco de 8h30, eu queria me dirigir aos poderes constituídos do Estado que forneça ao torcedor mobilidade necessária para que ele chegue à arena e para que ele volte da arena. Então, isso engloba CBTU, isso engloba Grande Recife. É preciso que tenha ônibus, linhas diretas de algum ponto da cidade para a arena e depois da arena para esse ponto da cidade, né, para o escoamento da torcida, uma vez que o outro dia as pessoas trabalham. Então, o Santa sai prejudicado. Acho que pode ser contornado, mas se não for, que o Estado dê subsídios estruturais para que a torcida compareça, porque senão o Santa Cruz vai perder. É muito melhor jogar no Arruda um público semelhante ao da Arena, né, que é mais próximo, é mais central, do que ir para a Arena numa segunda-feira, 8h da noite, 8h30 da noite, o jogo terminando de 10h30. A Arena, difícil acesso, internet calamitosa. Então, para você retornar é muito difícil. Então, esse é o primeiro ponto que a gente traz como reflexão. Ao longo do dia de hoje, a diretoria do Santa Cruz deve se reunir com autoridades competentes e qualquer notícia nós estaremos aqui para divulgar. A outra questão é a preparação do Santa Cruz. Eu não entendo por que o Santa Cruz liberou seu elenco no domingo e liberou seu elenco na segunda-feira, retornando às atividades apenas na terça. O Altos ontem já estava treinando. Eu acho que esse é um momento que a gente não pode... Eu sei que o descanso faz parte da preparação, mas eu acho que a gente está num momento crucial em que a gente precisa utilizar, otimizar ao máximo o tempo que a gente tem disponível para reduzir a nossa capacidade de erro. Erros esses que foram cometidos em excesso no mata-mata. Tanto prova que passamos por penalidades. Por quê? Porque pecamos muito. Então, uma coisa que eu bato na tecla é que o jogo do Sergipe, o mata-mata contra o Sergipe, tenha trazido para o Santa lições e que o Santa saiba extrair desse mata-mata lições. E para mim ele erra quando ele dá 2 dias de folga. É lógico que deve ter justificativa do departamento de fisiologia, mas eu acho que pelo menos os jogadores irem para o Arruda para assistir jogo do Altos, para assistir uma palestra, não é? Para falar sobre posicionamento, sobre tática, ao menos isso. Mesmo que não fosse um trabalho físico, mas ao menos um trabalho de conscientização tática do que deve se fazer. Em relação ao adversário do Santa Cruz, o Altos, nós temos aqui alguns dados interessantes, não é? Dados fornecidos pelo nosso amigo professor Márcio, do perfil. Vocês sigam esse perfil aqui, tem dados interessantíssimos. O Altos, ao longo de 2025, fez 34 jogos, 16 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 54 gols pró, significa um ataque muito positivo, 32 gols contra um saldo de 22, 58% de aprovação. Né? Agora, na Série D, o Altos tem 16 jogos, 32 pontos conquistados, 9 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 30 gols a favor, 16 gols contra, um saldo de 14, aproveitamento de 67%. O interessante, torcedor, é que nesse mata-mata, nesse primeiro mata-mata, o Altos enfrentou Independência e o confronto terminou, o agregado, 8-2 para o Altos. Então, você tem que, desses 30 gols prós, subtrair 8. Ficaria 22 gols pró. E aqui você subtrai 2 gols, 14. Então, o time fez 28 e levou 14 gols. É um time que faz muito gol? Sim,
é um time que faz muitos gols, porém, é um time que dá muitos gols. E aí, o grupo que o Altos enfrentou, inclusive o seu primeiro mata-mata, me parece que o Altos enfrentou equipes semi-amadoras. Eu não estou querendo dizer que o Altos é um adversário fraco. Os números dizem que o Altos é um adversário forte, inclusive ele seria estatisticamente considerado favorito para o confronto. Porém, é um time que pegou adversários de uma região onde o futebol é semi-amador e me parece que é frágil em sua defesa porque levou muitos gols desse adversário. Talvez, enfrentando uma equipe que não é um esplendor, que é o Santa Cruz, mas uma equipe mais competitiva, o Altos talvez não seja isso que nós projetamos ser a priori. Então, o Santa Cruz, se preparar bem, se povoar o seu meio-campo, e aqui eu repito, o Santa Cruz precisa defender no 4-5-1 e atacar avançando os seus alas e pontas, mas defendendo com 4-5-1 para povoar o meio-campo. Acabar com essa história de jogar com dois extremos fixos, porque o Santa Cruz fica com inferioridade numérica no meio-campo. E quando você tem inferioridade numérica no meio-campo, o outro adversário não precisa nem ter qualidade no meio. Só pelo fato dele ter superioridade numérica, ele domina o meio-campo, que é o coração do time. Então eu espero que o Santa Cruz faça uma preparação muito boa, que o Santa Cruz reveja os pontos que falhou esse mata-mata contra o Sergipe, aprofunde os pontos de acerto e faça uma grande partida na segunda-feira para sair com a vantagem, independentemente de qual for. Se for com diferença de mais de um gol, muito bom. Se não for com diferença de mais de um gol, qualquer vantagem é válida num campeonato cuja decisão é baseada no mata-mata, ok? Amanhã teremos live falando sobre os confrontos da Série D, os confrontos e os possíveis resultados. Vamos analisar cada confronto. Vamos contar com o Leandro, do canal Resenha Esportiva Pernambuco, e com o professor Márcio, do @oficial no campo. Vai trazer números interessantes para a gente. Espero vocês às 21 horas no canal É Tempo de Santa Cruz para acompanhar a nossa live, participando, obviamente, em que nós vamos trazer notícias importantes e, quem sabe, alguma resolução relativo à data e horário do jogo do Santa Cruz e Altos pelo segundo mata-mata da Série D. É tempo de Santa Cruz.